Depois de assistir esse vídeo, você não vai ter mais dúvida qual realmente é a nota de corte para ter a redação corrigida, a nota de corte para passar pela cláusula de barreira e a nota de corte para ser nomeado nesse último concurso para agente da Polícia Federal. E aí, galera, nos últimos dias eu andei analisando todos esses resultados aqui que foram publicados no último concurso da Polícia Federal, para poder extrair a nota de corte realmente aquela prática do último concurso. Se você parar para analisar os resultados da banca CESP, o problema é esse aqui. As informações elas vêm todas desconfiguradas, não tem uma ordem de classificação adequada, e aí fica difícil a gente analisar essas informações. Levando isso em consideração, eu ordenei esses resultados, vários editais diferentes, porque cada uma das etapas tem resultado provisório, tem resultado definitivo, são vários editais. Depois de compilar, tabelar essas informações, fazer ordenações e comparações, eu consegui extrair muitas informações aqui, eu estou colocando, preenchendo nessa planilha. E aí eu decidi então fazer esse vídeo para mostrar realmente a nota prática de corte do último concurso para agente da Polícia Federal, para que todo mundo possa entender realmente como funcionou essa nota de corte. Porque se você for procurar aí outros vídeos, por exemplo, nos comentários as pessoas sempre questionam, mas como é que é esse levantamento, é essa nota de corte mesmo? Então vou explicar a metodologia que eu adotei para todo mundo poder entender e ver realmente qual foi a nota de corte para passar para a próxima etapa, ou seja, ter a redação corrigida e ir para o TAF, e também as outras notas de corte. Quais são elas? A da cláusula de barreira e também a nota de corte do último convocado para o curso de formação, ou seja, aquela pessoa que realmente pôde passar por todas as etapas, foi convocada para o curso de formação e, portanto, pôde ser nomeada. Se a gente levar em consideração só a nota de corte para ter a redação corrigida, não adianta muito, porque muitas pessoas, centenas de candidatos, tiveram a redação corrigida, passaram pelo TAF, pelos exames médicos, mas em uma etapa seguinte não deu para ser convocado, que seria o curso de formação. Algumas informações que a gente tem que levar em consideração aqui para fazer essa análise é que essas 3 notas de corte, igual eu falei, é para ter a redação corrigida e ir para o TAF, para passar da cláusula de barreira e entrar no cadastro de reserva, e dentro desse pessoal que estava no cadastro de reserva, a nota de corte de quem realmente foi convocado, porque teve gente que passou de tudo e não teve tempo, não teve vaga para ir para o CFP. Eu coloquei aqui uma observação também que podem existir algumas variações dessa classificação por motivos diversos. Porque se você for olhar todos esses resultados aqui, muitos são de candidatos subjúdice, igual está aqui. Aí o que acontece? A pessoa é eliminada no TAF, por exemplo, ela recorre na justiça, aí o concurso já está numa etapa avançada e ela entra no curso de formação por via judicial. Enfim, esses casos judiciais não tem muito como levar em consideração. Se a gente levar em consideração a ampla concorrência, o último concurso para agente da Polícia Federal ele teve mais de 222 mil candidatos inscritos. Pelas cotas raciais, ou seja, pessoas pretas e pardas, teve mais de 36 mil inscritos. E para as cotas de pessoas com deficiência, que aqui está a sigla PCD, foram quase 2 mil inscritos, né? Mais de 1.900 inscritos. A quantidade de vaga no último concurso, como é que foi distribuída? Bem, para ampla concorrência, a gente teve aí quase 700 vagas, né? 669 vagas. Os 36 mil cotistas concorreram por 179 vagas e as pessoas com deficiência, esses quase 2 mil, concorreram por essas 45 vagas aqui que vieram previstas no edital. Por fim, então, se a gente classificar, os candidatos por vaga ficou dessa forma aqui. Na ampla concorrência deu mais de 330 inscritos por vaga. Nas cotas raciais foi ali mais ou menos 200 inscritos por vagas, né, 203. E para os cotistas, pessoas com deficiência, ficou num total de 42 inscritos por vaga. Continuando aqui, a gente vai entrar agora na parte da primeira nota de corte. Qual é essa primeira nota de corte que eu consegui separar aqui para vocês? Essa primeira nota de corte foi para ter a redação corrigida, e quem teve a redação corrigida e fez o mínimo, ele pôde ir para o TAF, e em seguida foi para as próximas etapas. Enfim, aqui ó, na ampla concorrência, para ter a redação corrigida, só para ter a redação corrigida, foram 75 pontos na ampla concorrência. Os cotistas negros, né, tiveram que tirar pelo menos 68 pontos para ter a redação corrigida. Já os cotistas de pessoa com deficiência, eles tiveram que fazer a nota mínima,
porque se você olhar lá no edital os requisitos, que é dividido por blocos, cada bloco tem que ter uma nota mínima, somando essas notas mínimas, daria aí esses 48. Então, para a pessoa com deficiência que tirou pelo menos a nota mínima no concurso, atendendo ali o mínimo por blocos também, porque não adianta a pessoa fechar um bloco e super bem em contabilidade e TI, por exemplo, e nos direitos não tirar a nota mínima, é reprovado. Então, atendendo esses requisitos de mínimo por bloco, o PCD teve que tirar 48 pontos para ter a redação corrigida. Mas, afinal de contas, a gente sabe a nota de corte agora, mas essa nota aqui foi para corrigir quantas redações? O edital ele previa que seriam corrigidas 2.000 redações para ampla concorrência, seriam corrigidas 640 redação para os cotistas negros, né, e pardos, e seriam 135 redações para as pessoas com deficiência. Mas o que acontece é que aqui, dentro da ampla concorrência dessas 2.000 redações, se o candidato ele estava empatado com mais 100 candidatos, no caso aqui foi 265 candidatos empatados com 75 pontos, acabou que a banca teve que corrigir mais redações. Foram corrigidas 2.128 redações só na ampla concorrência. Por quê? Porque os candidatos da posição 1.864 a 2.128 ficaram empatados na nota de corte. Aí aqui a gente pode já fazer uma observação e ver como realmente o concurso é muito embolado, é tudo muito próximo. 1 ou 2 pontos te joga centenas de posições para cima ou para baixo. Entendeu? Principalmente quando chegar lá na parte da redação, que você vai ver que teve gente que teve assim muito mais do que 75 pontos, fez lá 81, 82 pontos, mas por ir mal na redação, acabou ficando de fora do concurso. Isso é uma realidade que acontece, eu vou mostrar aqui daqui a pouco para quem acompanhar o vídeo. Nas cotas raciais, estava previsto para serem corrigidas 540 redações, mas devido aos empatados, na nota de corte 68 pontos, foram corrigidas 626 redações para os candidatos pretos e pardos. No caso das pessoas com deficiência, a princípio seriam corrigidas 135 redações. Mas por que aqui só corrigiram 124? Vocês lembram que eu falei aqui que a nota de corte para PCD foi o mínimo, 48 pontos? Ou seja, nessa categoria de inscritos aqui, de pessoas com deficiência, nem os 135 que precisariam ter feito a nota mínima para ter a redação corrigida, conseguiram, porque realmente a prova é difícil. E levando em consideração o número de inscritos, que foram menos de 2.000 pessoas, não conseguiu um percentual para preencher todas as redações que seriam corrigidas. Aí, portanto, foram corrigidas apenas 124 redações para as pessoas com deficiência. Faltaram 11 aprovados aqui nessa lista de candidatos. Avançando aqui na análise que eu fiz, a gente entra na segunda nota de corte. Depois de ter feito a redação, ter feito a prova objetiva, passou, fez a redação, tirou acima do mínimo, foi para o TAF, fez os exames médicos, enfim, passou por todas essas etapas, chega a hora que eles aplicam a cláusula de barreira, que é devido a um decreto que tem da presidência, que ela limita o quantitativo de pessoas que podem ser aprovadas para fazer um cadastro de reserva no concurso. De maneira geral, é isso que significa a cláusula de barreira. Um limite de quantidade de pessoas que podem ser chamadas ali do cadastro de reserva. Basicamente é isso. No momento em que estava acontecendo o concurso público, como é que funcionou? Até aquele momento, a regra era 2 vezes o número de vagas no edital seriam classificados, poderiam figurar ali no cadastro de reserva. Quem estava depois desse 2 vezes o número de vaga era barrado pela cláusula de barreira, por isso é o nome dela. Ainda que a pessoa tenha passado ali por todas as etapas, ela não continuava no concurso. Então, nesse edital aqui, número 23, que se você vir aqui no site do CESP, procurar por todos esses resultados aqui que for organizando, esse resultado número 23 aqui, foi resultados finais somente para o cargo de agente. E nesse edital saiu o resultado da primeira etapa, algumas observações sobre a cláusula de barreira que eu acabei de falar. Ela é aplicada após as fases, e antecede o curso de formação, e após muita mobilização nas redes sociais, na comissão dos aprovados, ou seja, de todo aquele pessoal ali que fez todas as etapas, pagou o pedágio ali, muita gente teve que viajar do interior para as capitais para fazer a prova, e acabou que fez todas as etapas, exames médicos, TAF e tudo, e foi cortado na cláusula de barreira. Eles se organizaram e buscaram ampliar esse cadastro de reserva para ampliar as possibilidades de convocação para o curso de formação e, posteriormente, nomeação. Depois de toda essa mobilização, mais ou menos, eu acho que em setembro de 2022, se eu não estiver enganado, eles conseguiram um novo decreto
que aumentava, passava a valer a regra de 3 vezes o número de vagas. Ou seja, se quando foi publicado esse edital aqui na época do concurso, fixando 2 vezes o número de aprovados, que figurou ali a lista de aprovados e cadastro reserva, conseguiram alterar para 3 vezes. Só que, na prática, o que eu observei aqui, analisando todo, fechei aqui sem querer, vou reabrir, o que eu analisei aqui, consegui verificar, analisando todos esses resultados aqui, é que assim, como o concurso foi avançando e por fim a instituição não convocou mais gente, ainda que teve esse novo decreto, não chamou todo mundo que teria como, até porque tinham cargos vagos, o concurso expirou. E assim, o resultado que aparece de resultado final mesmo de classificados foi esse aqui de 2 vezes o número de vaga, entendeu? No próximo concurso já vai ser diferente. Pelo que eu tenho de informações e consegui apurar até o momento, o que está valendo é essa regra de 3 vezes o número de vagas, que ela já vai então ser aplicada no próximo concurso. Avançando aqui nas informações, depois de fazer esses levantamentos e listar as tabelas, eu consegui identificar aqui, ó, que na ampla concorrência classificaram 1.338 candidatos após a aplicação da cláusula de barreira. Por mais que tenham corrigido lá mais de 2.000 redações, por mais que tenham passado ali, depois do TAF sobrado, vamos supor, 2.000 pessoas, ainda assim, centenas de aprovados ficaram de fora depois de ter gasto com exame, ter gasto com viagem, por causa da cláusula de barreira. É importante a gente saber isso, porque quem quer fazer o concurso, você que quer fazer o concurso, ou quem for fazer o concurso, tem que ter o conhecimento dessas informações aqui. Então, desses 1.338 aqui, a menor nota na prova objetiva foi quanto? Foi 75 pontos na objetiva. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A nota de corte para ter a redação corrigida, que foi a primeira nota de corte, foi igual à nota de corte da cláusula de barreira. O que isso significa? Significa que estava todo mundo ali embolado, teve gente com mais de 75 pontos que ficou de fora? Teve. Por quê? Porque foi mal na objetiva. Resumindo, o que isso significa? Significa que, ainda que você esteja ali na nota de corte, tenha passado lá para os 2.000 afora, se você foi muito bem na redação, você subiu centenas de posições, passou muita gente e conseguiu passar pela cláusula de barreira também. E isso é muito importante, a pessoa levar em consideração a redação. Às vezes o candidato negligencia essa etapa da discursiva e acaba tomando um prejuízo lá na frente. É complicada essa situação aí, por isso que tem que ter atenção tanto no estudo da prova objetiva quanto na redação e também nas outras etapas, né? O TAF e tudo mais. Enfim, considerando esses 75 pontos aqui para na prova objetiva do candidato que passou da cláusula de barreira, mas somando a nota objetiva mais a discursiva, quanto foi para poder passar dessa cláusula de barreira, dessa segunda nota de corte? Procurando aí na internet, eu vi muito questionamento sobre isso, porque geralmente é apresentada essa informação aqui de 75 pontos de corte na objetiva, só porque a pessoa não entende. Porque teve gente com 81 que ficou de fora. Que nesse caso que eu coloquei aqui, ó. Teve gente que com 81 pontos não passou da cláusula de barreira porque foi muito mal na redação. Enfim, a menor nota na objetiva, somando com a discursiva, para passar pela cláusula de barreira, que a segunda nota de corte foi essa aqui, 87,31. Essa foi a nota para passar pela segunda etapa na ampla concorrência. Já levando em consideração as cotas aqui, eles classificaram 404 pessoas após a cláusula de barreira. Aqui a gente tem que levar em consideração uma situação que é complicada nessa banca CESP, assim como outros casos. Eu coloquei aqui, ó. Aparecem esses 404 após a cláusula de barreira, porque muitos desses se classificam pela ampla concorrência. E a metodologia do CESP não é clara. Tem uma regra lá que a pessoa que é cotista, ela se inscreveu nas cotas de preto ou pardo, mas teve uma nota muito alta que dá para ir para a ampla, o certo é jogar ele para a ampla, para ele não ocupar vaga ali nos candidatos negros, entendeu? Só porque a banca CESP faz uma mistura muito bagunçada, ninguém consegue entender ao certo. Inclusive, esse caso foi para a justiça, e capaz que estão brigando lá até hoje, tem processo rolando sobre isso, porque a banca acaba prejudicando os cotistas na questão do número de redações a ser corrigido e tudo, dá uma divergência lá. Enfim, o intuito do vídeo não é destacar esse ponto, mas resumindo, esse número aqui de 404 após a cláusula de barreira acaba ficando um pouco inflado por causa dessa questão da banca CESP não contabilizar ali muito claramente quem sai da cota e vai para a ampla e quem fica na cota, entendeu? Mas resumindo, a menor nota para passar pela cláusula de barreira
foi também 68 pontos. Quem fez o mínimo para a redação, também fez, na objetiva, também fez o mínimo para a cláusula de barreira. Mas aí a diferença veio na redação, porque a pessoa tinha que tirar, se a pessoa não tirar uma nota muito ruim ou tirar abaixo do mínimo, ela seria eliminada, né? A gente vê aqui que no caso dos cotistas, o último classificado ali depois da cláusula de barreira, ele ficou com 75 pontos no total, ou seja, aqui nesse caso em específico, até que não precisou ter tirado assim nesses candidatos cotistas, não precisou ter tirado mais de 90% na prova discursiva. Foi aqui com 7 na redação a pessoa classificou, entendeu? Aí, resumindo, nota de corte para as cotas raciais para passar da cláusula de barreira foi 75 pontos. Agora, para PCD, classificaram 25 pessoas após a cláusula de barreira. No caso do PCD, todos aqueles que fizeram o mínimo ali e conseguiram passar pelas outras etapas, estando dentro de um quantitativo que foi definido ali do edital, acabou passando da cláusula de barreira. E mais na frente, aqui na terceira nota de corte, a gente vai ver a nota de corte real, porque até aqui a nota de corte do PCD estava o quê? 48 pontos. Mas lá, quando chegar na convocação para o curso de formação, essa nota sobe porque são menos vagas, entendeu? É o que acontece também na ampla concorrência, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A terceira nota de corte que a gente considera são a dos convocados para o curso de formação policial. Eu coloquei aqui, ó, essa é definitivamente a nota de corte, ou seja, a nota dos últimos convocados para o curso de formação, que eles puderam, portanto, ser nomeados, né, depois de fazer o curso de formação. Na ampla concorrência, o candidato que teve a menor nota objetiva dos que foram convocados para o curso de formação, eles fizeram 77 pontos na objetiva. E mais ou menos eu coloquei aqui, ó, que eles tiraram mais ou menos acima de 11 na redação, se a gente parar para observar depois lá na lista que eu elaborei. Voltando aqui para a tela, como é que ficou então? A última convocada para o curso de formação de agente de Polícia Federal foi aqui a candidata Isadora. Eu até anotei o nome, porque eram tantos editais que a gente tinha que ficar olhando, e era edital que era de judicial e tinha que desconsiderar, que eu coloquei o nome dela para não confundir. Enfim, a Isadora, ela fez 80 pontos na objetiva, mas ela ficou com apenas 8,14 na redação. A redação valia 13 aqui no concurso de agente da PF. Aí o que fez ela perder muitas posições. A nota de corte final da última convocada, então, para o curso de formação de agente na ampla concorrência, somando as duas notas, foi de 88,14, ou seja, somando a prova objetiva tem até 120 pontos. Ela tirou 80 e tirou mais 8,14 na redação. A pessoa que foi chamada e pôde ser nomeada fez essa nota aqui no mínimo. Agora, o que acontece? Tem gente que tirou 77 pontos, que foi para o CFP com 77 pontos. Por quê? Porque ao invés de ter tirado 8 na redação, tirou 11,5, 12, 12,5, quase fechou a redação. E aí ela acabou subindo posições. Ou seja, vamos resumir aqui. Teve gente com 77 pontos que foi para o curso de formação. Por quê? Porque foi muito bem na redação. Então, em regra, o que a gente pode considerar é que a menor nota objetiva, a nota de corte objetiva para poder chegar no curso de formação foi 77 pontos. 2 pontos a mais que a nota de corte que geralmente é falada, de 75 pontos para ter a redação corrigida. Ou seja, mas não adianta a pessoa tirar os 77 e ter uma redação ruim que vai ficar de fora do mesmo jeito. Assim como teve gente que fez mais de 80 e ficou de fora também. Agilizar aqui as informações, para a cota racial. A última convocada na cota racial para o concurso de formação de agente da PF foi a Ana Lia. Ela fez quanto na prova? Ela fez 68 pontos na prova objetiva, mas ela fez uma nota muito boa aqui na discursiva, mais de 12 pontos. Ela quase fechou, né, que valia 13 a prova. Então, somando a nota objetiva da última convocada para o curso de formação com a discursiva, foi essa nota aqui, ó. A pessoa teve que fazer mais de 80,4 para poder ir para o curso de formação nas cotas raciais. O que acontece? Acontece que a gente pode observar, ó, se aqui na cláusula de barreira a nota de corte foi o mesmo 68 pontos, mas aceitou um 7 na redação, quem estava todo mundo ali embolado, quem fez 7 passou pela cláusula de barreira. Foi o suficiente? Não foi, porque nas convocações, nas vagas que teve no curso de formação, a pessoa não foi convocada, ainda que tenha feito ali os 7 pontos. A gente retorna aquela informação da importância da discursiva nessa prova aqui. Aí eu coloquei uma observação aqui também falando, ó, que tiveram candidatos que fizeram 5 pontos a mais do que esses 68, mas ficaram de fora porque teve a nota muito baixa na redação. Ou seja, a Ana Lia, ela fez 68, ela não foi uma das melhores na objetiva, não foi, porque teve gente melhor que ela,
mas em compensação, na discursiva, aliás, ela conseguiu ganhar muitas posições ali e por fim foi para o CFP e provavelmente já deve estar exercendo a profissão nesse momento. Chegando aqui nos cotistas, o que a gente observa? A gente observa que o último convocado para as cotas de pessoas com deficiência, que foi o Wagner, ele ficou com 66 pontos na objetiva e também tirou mais de 11 pontos, 11,69 na redação, totalizando a nota de objetiva mais discursiva 75,69. Essa foi a nota para uma pessoa com deficiência ser convocada para o TAF. E o que a gente vê? A gente vê que, embora o mínimo de 48 pontos tenha sido suficiente para os candidatos com deficiência terem a redação corrigida, como para o CFP foram as vagas reduzidas, né? Não é todo mundo que tem a redação corrigida que vai para o curso de formação, nessa nota para ir para o curso de formação e poder ser nomeado foi de 66 pontos objetiva, mais 11,69 na redação. Agora aqui eu fiz um apanhado geral da nota de corte de cada uma dessas etapas, uma revisão geral e levando em consideração agora só a prova objetiva, ou seja, a prova de marcar ali, porque eu vejo que gera muita confusão esse tipo de vídeo aqui nos comentários de, mas contou só a nota objetiva, e quanto é que foi só objetiva, e quanto foi na redação. Aí eu fiz esse separado aqui no final, para quem tiver interesse olhar, na nota objetiva para ter a redação corrigida, quanto precisou tirar? A ampla concorrência precisou tirar 75, as cotas raciais quem fez precisou tirar pelo menos 68 e a pessoa com deficiência 48. Quem fez o mínimo teve a redação corrigida e foi para o TAF. Depois de TAF, de exames médicos e todas essas etapas, teve a cláusula de barreira. Qual foi a nota de corte na cláusula de barreira? Ela se manteve ali para a ampla e para a cota em 75 na ampla e 68 na cota. O PCD também a mesma coisa se manteve, mas o que definiu quem passou ou não pela cláusula de barreira foi a nota da redação, que valia até 13 pontos. Avançando mais um pouco aqui, a gente pode observar a nota final dos últimos convocados para o curso de formação, né, o CFP. Na ampla concorrência, a nota de corte subiu um pouco. Ela foi para 77, ou seja, a menor nota objetiva de uma pessoa que foi fazer o curso de formação e pôde ser nomeado para agente de Polícia Federal foi 77 nesse último concurso. Aí, claro que tem que levar em consideração também a redação, mas aqui eu estou focando na menor nota objetiva necessária para poder ir para o curso de formação. Nas cotas raciais, manteve o corte em 68, e o que diferenciou também foi a redação, né? Porque teve muita gente de 68 que não foi convocado porque não tinha vaga para todo mundo. Aí se deu bem quem tinha melhor nota na redação. Aqui nas pessoas com deficiência, o corte subiu bastante. Você via que ele vinha aqui na casa dos 48, quem vinha fazendo no mínimo conseguia avançar as etapas, mas para o curso de formação, devido ao número reduzido de vagas, o PCD tinha que ter feito 66 pontos, mais uma nota ali na redação para conseguir participar do curso e ser nomeado. Bom, esse estudo aqui eu tentei falar rápido para não tomar tanto tempo, mas eu acho que isso aqui é um investimento, não é uma perda de tempo, porque quando você clareia essas informações aqui na cabeça, fica até mais fácil de você focar e definir metas no seu estudo, definir metas nos seus simulados, entendeu? Agora, depois de fazer toda essa análise aqui, o que eu recomendo? Eu recomendo que você preste atenção também na questão da redação, porque muita gente boa fica de fora devido a não ir tão bem na redação. Ela não é um bicho de 7 cabeças, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu acabei fazendo esse último concurso da Polícia Federal, eu passei ali nas vagas, mas tive problema em outras etapas e não fui até o final, não consegui até o final. Mas na redação, eu tirei quase a nota máxima, mais ou menos mais de 12,8. E o total era 13. Aí eu tenho até um vídeo aqui no canal dando algumas dicas, e daí você já vai estar vendo ele aí na tela e pode clicar e assistir lá, que eu acredito que vale a pena sim. Então até o próximo vídeo.